Ela nem imagina, mas o garoto que ela gosta, entende a língua que ela fala perfeitamente. Hoje vamos falar do mais novo anime de romance do ano *** Tokidoki Bosoto. Nesse anime onde fala-se sobre uma garota estrangeira russa que fica dando em cima do seu colega de sala em russo, achando que ele não entende o que ela fala, porém nem imagina que ele entende perfeitamente tudo o que ela fala. ***. Você está no canal do Akudama, e bora para o vídeo. O anime começa com Alia chegando na escola casualmente. Nessa cena já dá para perceber que todos a respeitam, ou admiram ela, só pelo jeito que todos falam dela, e param para olhar para ela. Nisso um doidão de cabelo grande, vem dar em cima dela, e ela apenas dá um fora nele, e fala para ele que o colar dele estava fora das regras da escola. Olá, pada seca! Ai, essa doeu em mim. Cortando de cena agora ela chega na sala de aula, e vê seu colega de sala Kuzi. Kuzi está dormindo antes da aula começar, então ela acorda ele, e briga com ele. Não pode nem ter paz mais nos dias de hoje. Kuzi é o maior nerdola, fazendo parte até de grupos de discussão de animes. Agora deu carai mesmo, viu? Isso é outro nível de nerdola. Nessa cena deu para perceber que ele e a Alia são bem próximos, apesar dela parecer ser fria com os outros. Depois ela simplesmente fala em russo com ele, o prota toma um pequeno susto. Tá em choque, liga pro Batman! Depois de um tempo na aula de química, o Kuzi parecia estar dormindo durante a aula, quando a protagonista decidiu acordar ele, fazendo com que ele tomasse um susto. Isso gritando na sala, o professor pediu para ele responder à pergunta já que ele gritou na sala. Então, como ele não sabia que pergunta era, ele confiou nela e respondeu cobre. Depois disso ela chegou e respondeu certo. Ele falou para ela não fazer isso com ele. Ela falou que não fez de propósito, depois ri da cara dele. Filha da puta! Após isso fala em russo de novo, porém dessa vez o anime nos mostra como ele entende tudo que ela fala em russo, pois ele também sabe. Ela falou que tinha chamado ele de idiota, mas na verdade ela chamou ele de fofo 2 vezes. Oi! Pelo que parece o prota simplesmente ignora que ele entende tudo, pois ele não fala nada para ela. Ele parece ser despreocupado sobre as normas da escola. Enquanto isso, como ela é uma das representantes do conselho estudantil, ela não aguenta ver isso, e toma seu celular. Porém depois devolve rápido para ele depois de ver que a personagem no celular dele era parecida com ela. Depois ela fala russo de novo com ele, dizendo que ela também tem cabelo prateado, e chama ele de traidor. Novamente ele fica sem jeito. Novamente ela mente para ele falando que apenas chamou ele de viciado em jogos. Depois disso temos uma cena no refeitório da escola, porque ninguém é de ferro, né? No refeitório Kuzi estava comendo com seus amigos, quando as garotas do conselho estudantil chegam no refeitório, e todo mundo para olhar ela. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Conhecidas como irmãs Kujo e Ayuki, os amigos de Kuzi, falam como elas são as garotas mais bonitas e cobiçadas da escola, e que gostariam muito de ter uma chance com qualquer uma delas. Véi, que viagem é essa, véi? Elas se sentam com o Kuzi e os amigos dele depois de ver ele de longe. Yuki parece ser uma pessoa muito amigável, ela também parece ser bastante próxima do prota. Então Alia pergunta se eles eram amigos. Ela explica que eles estudam juntos desde a pré-escola, ou seja, desde crianças. Depois disso os amigos de Kuzi foram embora e a Yuki aproveitou para chegar mais perto do prota. Isso fez com que a Alia ficasse com ciúmes. Quando a Yuki perguntou se ele iria se juntar ao conselho estudantil, e fala que ele se encaixaria bem com ela. Depois fala como ele já foi vice-presidente dela no passado, e a prota ficou surpresa e brava ao mesmo tempo,
por eles serem próximos. Aí a outra garota foi embora. Alia aponta que eles dois são próximos. Kuzi diz que eles são apenas amigos, se fala que eles dois também eram. Ela fica surpresa e feliz com isso, depois vai embora sorrindo. Corta a cena e estamos vendo duas crianças falando em russo, e o garoto aparenta ter sentimentos pela garota. Com um beijo de despedida, Kuzi acorda do sonho, depois ele fala que estudou russo igual um condenado só para falar com ela, porém diz que nem lembra do nome dela. Women. Isso mostra eles na escola, e como Kuzi arrumou a sala toda, Alia fica surpresa, e diz que isso não é normal. Depois Kuzi percebe que ela sujou a meia dela, ela diz que um caminhão passou e jogou água nela, depois ela corta o assunto, e pergunta se ele não queria entrar no conselho estudantil. Ele diz que não tem interesse. Então ela começa a tirar a meia ensopada, e ele fica sem graça. Ela vê isso como uma chance de perturbar ele, e pede para ele pegar a meia reserva dela no armário. Vai tomar no cu, piranha! Ele concorda e pega para ela. Depois disso ela pede para ele colocar nela. O prota ficou assustado, ela diz que para ele é como uma recompensa, ele reclama disso. Ela pergunta se para ele não é uma recompensa, e ele diz Eu sou safadão. que sim. Depois em russo ela diz que para ela também era. Depois de chamá-lo de covarde ele se revolta, e bota a meia nela. Por acidente ele encosta nas partes íntimas dela. Peguei sem querer. Com que ela desse um chute na cara dele. Nesse exato momento Kuzi sem querer viu a calcinha de Alia. Depois do chute ela saiu da sala. Cortando de cena mostra que ela o está ignorando mesmo na sala de aula. Isso fez com que Kuzi fosse atrás dela, e pedisse desculpas. Quando ele pediu desculpa, Zela o chamou de tarado de pernas em russo. Ela fala que não estava mais chateada, e pede desculpas por ter chutado ele. Depois disso ele fala que deveria agradecer a ela pela visão que ela deu a ele. O prota realmente deixou essa escapar. Depois que ela entende fica sem graça, e o prota agradece pela bela visão que ela deu para ele. Ela deu um soco nele e xinga ele em russo de um monte de coisas. Eles começam a correr na escola, ela fica tentando fugir dele. Enquanto ele tenta conversar com ela, com o tempo eles se cansam. E eles descansam na escada juntos e ele dá um refrigerante como uma oferta de paz. Ela aceita. Depois pergunta se ele aceita um gole em russo. Ele percebe que isso seria um beijo indireto, e começa a ficar maluco. Ela fala para ele que ela apenas falou que era bom tomar algo depois de correr. Depois ela fala em russo que ele não entende nada mesmo. O prota fica maluco com isso, pois ele entende tudo. Esse foi o final do primeiro episódio, vamos para o segundo. O segundo episódio começa com Kuzi e Yuki numa sala conversando juntos. Eles parecem muito próximos como sempre. Quando do nada chega a Alia, e pede desculpas por estar atrapalhando eles. Depois disso Yuki pede para Kuzi pegar um jogo de tabuleiros que estava em cima do armário. Com toda essa atenção que Yuki estava recebendo de Kuzi, Alia fica com ciúmes e fala que também gostaria de receber atenção em russo, e fica repetindo isso. E o prota fica com vergonha. Ela fala que está se jogando para cima dele, e ele nem tem ideia. Depois disso, quando eles já tinham acabado de organizar as coisas, o presidente do conselho estudantil chega falando que é bom finalmente conhecer o prota. O prota percebe que o presidente tem uma presença forte, e fala que está indo embora. Porém o presidente fala que Noah pode deixá-lo ir embora em antes agradecer pela ajuda, e fala que vai pagar a janta dele. O protagonista recusa. Porém o presidente insiste, e todos eles vão jantar juntos. Yuki vende bem o peixe de Kuzi, porém ele fala que ela está exagerando, ela quer ele do lado dela quando ela for se candidatar. Quando descobrimos que a Alia também vai se candidatar no próximo ano contra a Yuki, isso fez com que ficasse um clima estranho. Depois disso acaba o jantar, e eles vão embora juntos.
Kuzi pergunta se ela realmente vai concorrer para presidente e ela reafirma isso. Quando chega em casa sua irmã, fica provocando ele e irritando ele. Acho impressionante que esse cara parece ter uma boa relação com todo mundo, até com a sua irmã. Esta de manhã e sua irmã vai acordar ele para levar ela no shopping. Chegando lá eles foram fazer compras. Eles perceberam que Alia estava espionando eles. A irmã dele simplesmente vai falar com ela. Ela finge que tinha acabado de chegar lá. A irmã dele quer levar a Alia para comer em um lugar que serve comida picante. Alia não está acostumada a comer esse tipo de comida, então Kuzi fala que não era uma boa ideia. Porém ela insiste em ir. Quando chegam lá ela vê o nome do lugar e já treme na base, Caldeirão do Inferno. Chegando lá eles pediram a versão mais fraca do prato picante. Quando chega o pedido ela apenas olha para o prato, e já percebe que é ardido demais para ela. Ela come porém ela fica chorando de tão picante que era, e fica falando em russo que não aguenta mais. A irmã do Kuzi mostra para ela que tem como deixar mais apimentado ainda. Foi quando Kuzi percebeu que a irmã dele estava fazendo de propósito. Depois de comer e passar mal, eles foram para um parque. Lá eles tomaram sorvete e isso fez Alia feliz. Alia deixou claro que vai chegar no topo do conselho estudantil. E fala que não precisa de ninguém para ser seu vice. Kuzi deixa bem claro que as coisas não funcionam assim. Ela fala em russo que se ao menos ele pudesse ser o vice dela. Kuzi lembra do passado por um segundo. Alia pergunta se ele tinha planos, se não iriam comprar roupas juntos. Alia começa a querer fazer um desfile de moda para ele, porém ela fica com medo de ele não elogiar ela quando mostrasse a sua roupa, porém foi muito pelo contrário, ele elogiou até demais. Ela ficou sem jeito e envergonhada, e ele não ficou muito diferente. A cada peça de roupa ele elogiava ela ainda mais. Ela se sentiu tão bem. Quando ela pegou uma roupa mais ousada para mostrar para ele, a irmã dele tinha chegado bem na hora. Isso fez com que ela morresse de vergonha, e ficasse sem jeito até chegar em casa, e achou que ele ia pensar que ela é uma oferecida. O episódio acabou desse jeito. Bom, esse foi os 2 capítulos iniciais de Todoki Bosoto, Russia Go, um anime onde uma garota estrangeira está apaixonada por um garoto que entende russo e fica flertando com ele. Na minha opinião, é um anime bem divertido e engraçado, e acho que vale a pena você ir dar uma olhada. Se você gostou do vídeo, curta e comente para eu saber, se inscreva no canal e ative o sininho para te recomendar novos vídeos. Me diga aí nos comentários se gostaria de ver novos capítulos de Todoki Bosoto e se está gostando do conteúdo. Fele W, até a próxima.